Que essa caneca aqui tem a ver com o tema de hoje? Eu te conto depois da vinheta. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Crônicas do Palmar, o nosso espaço de opinião semanal aqui no canal Ultra. Antes de mais nada, eu já te peço para se inscrever no canal, curtir, compartilhar e ativar o sino das notificações. Pessoal, estamos aqui no novo estúdio do canal Ultra. Não está ainda em operação, ainda faltam uns ajustes, ainda faltam umas questões técnicas, apesar de a parte física já estar montada, mas ainda faltam algumas questões técnicas aí para a gente poder colocar o estúdio em funcionamento, e a partir de 2025 nós vamos usar bastante esse estúdio e vem muita novidade aí pela frente no canal Ultra, você não perde por esperar. Pessoal, o tema de hoje é a juventude, cara, e o que essa caneca aqui tem a ver com isso, ó? Essa caneca aqui, eu vou aproximar mais da câmera para você ver, é uma caneca do MIRPS, tá? O MIRPS é, para quem não conhece, o MIRPS é o Movimento de Integração Palmares do Sul. Movimento de Integração Racial Palmares do Sul, essa é a sigla correta, tá? Eu estava justamente engolindo a palavra mais importante, né, do nome do movimento, né? Pois o MIRPS, pessoal, lançou um livro, tá? E durante o lançamento desse livro, as pessoas que colaboram com o MIRPS, como eu, por exemplo, ganharam aqui essa caneca com o símbolo, tá, do MIRPS, esse símbolo aí belíssimo, né? Inclusive fiquei sabendo que tem camiseta, né, com esse símbolo. Vou dar um jeito de conseguir uma para mim aí, né? O MIRPS lançou um livro muito bom, um livro chamado Outros Mergulhões da História, um livro dedicado a homenagear pessoas pretas, né? 95 pessoas homenageadas nesse livro. O livro traz ali uma foto de cada um dos homenageados e um breve resumo da vida e do que significam aquelas pessoas na comunidade aqui de Santa Vitória do Palmar, onde é sediado o MIRPS, né? Esse instituto, esse movimento, na verdade, ele tem uma sede que fica bem perto aqui de onde eu moro, 50 metros, 60 metros de onde eu moro, tá? E nessa sede funcionam diversas oficinas, entre elas a oficina para preparar os alunos que não têm condições de pagar um curso privado para fazer a prova do Enem. E eu participo como professor de Sociologia voluntário, né, nessa oficina. E por isso que eu ganhei essa caneca aqui, né, assim como diversas outras pessoas que ajudam o MIRPS também ganharam uma caneca dessas, e os homenageados, cada um ganhou um livro, né? O pessoal que estava ali homenageado dentro do livro, peguei o livro em PDF, mas assim que tiver de uma forma impressa eu também vou querer o meu, para ele vir aqui, ó, para ficar junto com esses outros livros aqui atrás na estante. Mas o tema de hoje, pessoal, e me apropriando um pouco do que aconteceu lá no dia 11, na sede do Clube Liame Operário, que foi esse evento do MIRPS, né? Um dos homenageados, o Luiz Alberto, durante a sua fala para agradecer a homenagem que recebeu, ele colocou uma situação que me fez pensar muito e me fez até fazer uma coisa diferente aqui no próprio Crônicas do Palmar. O Crônicas do Palmar, eu sempre, para quem não sabe, eu sempre faço um roteiro, eu escrevo o primeiro que eu vou dizer, para que não fique nada faltando, nenhuma ponta faltando, para que feche, para dar um embelezamento no texto também, citando alguma passagem de música, ou algum poema, ou alguma coisa do tipo. Então eu escrevo antes. Essa vez não. Essa vez eu resolvi gravar de improviso. E eu vou ser bem sincero para vocês, eu estou gravando pela segunda vez, porque eu fiz a barbeiragem de na primeira vez gravar com o microfone desligado. E aí quando eu fui ver, tinha feito um texto maravilhoso de improviso e não tinha áudio. Bom, espero que fique tão bom quanto da primeira vez, só que se ficar ruim também, ninguém vai ter essa noção de qual que é o melhor ou o pior, porque já foi deletado e só está na minha cabeça, como foi a primeira vez. Mas a ideia é a mesma, tá, pessoal? O que o Luiz Alberto disse nessa fala de agradecimento por ter sido um dos homenageados no livro do MIRPS? Ele cobrou a participação da juventude. Onde estavam jovens, ele perguntava, né? Por que não havia jovens ali naquele espaço do Clube Liame Operário, um espaço onde está se cultuando a história das pessoas pretas em Santa Vitória do Palmar através de um livro, né, contando aí a vida de 95 dessas pessoas, né? Por que não? Né? Por que não havia? Onde estavam jovens? Eu quero dizer que até havia alguns jovens, mas pouquíssimos, né? Alguns participantes, por exemplo, da oficina de música do MIRPS, né, que fizeram uma apresentação belíssima, né, ali com seu professor e tal, né, tocaram várias músicas e olha, um espetáculo de mão cheia, né? Mas o fato é
que tem razão, Luiz Alberto, havia poucos jovens ali, a maioria das pessoas era de meia idade para cima, né? E por quê? Né? Por que não se integram, né? O que acontece? Isso a gente tem que pensar, e tem que pensar bastante e por diversos aspectos. Mas um aspecto, um primeiro que eu quero colocar aqui para vocês, e longe de mim querer ter resposta para tudo, essa nem é a proposta do programa, mas um aspecto, e isso eu considero que é bastante pessoal, mas eu enxergo também em outras pessoas e nas pessoas que eu me relaciono, ou como se convencionou dizer hoje, né, na minha bolha, né? Eu quando jovem, eu queria uma coisa, eu queria muita coisa, mas eu tinha uma coisa que eu queria, acho que quase como que o máximo seria para mim, era justamente entrar no mundo dos adultos. Era isso que eu desejava mais do que tudo. Tudo que eu fazia meio que tinha esse objetivo. Eu hoje uso barba. Na minha juventude eu não tinha barba, minha barba era bem ralinha, não fechava aqui do lado, eu não usava. Mas eu ficava louco com isso, eu queria ter barba, eu queria usar barba para parecer um pouco mais velho e eu achava que eu ia ser mais aceito pelos adultos. Eu me lembro de um jogador de futebol que jogou no Grêmio na época, tinha bigode, o Nildo, né? E uma entrevista dele que ele dizendo que no juvenil ele começou a deixar o bigode crescer, que era para impor respeito, né? Tinha essa função, essa visão assim, né, do respeito, né, de que querer participar das coisas, né? Por que se quer participar dessas coisas, né? A gente pode até não saber, mas é um fato. As decisões, as escolhas de como as coisas vão ser aconteciam, eu acho que ainda acontecem, inclusive, nessa esfera, na esfera dos adultos, né? Os jovens não participavam, ou se participavam, participavam muito pouco dessa tomada de decisão. E aqui eu estou falando de qualquer esfera, tá? Pode ser na política, na vida pública, né? No comércio, nas indústrias, ou pode ser na tua família, na tua vida privada, né? Quem é que decidia qual canal da televisão ia se assistir em casa? Eram os adultos, né? Eram os adultos que escolhiam. Os jovens viam em algum momento ali, ou que os adultos deixavam a TV para eles ver, queriam fazer outra coisa, né? Ou quando os adultos não estavam em casa. Basicamente era isso. Eu vejo uma diferença nesse sentido na juventude atual. E aí eu comparo na minha relação com a minha filha, né? Eu vejo que a minha filha gosta muito mais quando eu entro no mundo dela do que ela tenta entrar no meu. Se bem que a gente tem uma interação legal e tudo. Mas eu vejo que a felicidade dela é maior quando eu estou no mundo dela. Talvez por isso os jovens não estivessem lá no Liame no dia 11, né? Talvez eles não sintam que aquilo ali é um espaço deles. É uma pulga que fica atrás da orelha. Ou talvez eles achem um evento de homenagens e lançamento de livro uma coisa meio maçante, meio chato para o ritmo de vida que eles levam. Ou talvez uma transmissão ao vivo pela internet pode ter um número interessante de jovens assistindo nos seus aparelhos celulares, sem que eles interajam diretamente com as pessoas, por que não? Quando eu saí dali, o evento terminou 10h15 mais ou menos, da noite, né? Eu saí dali e fui junto com meu pai até a esquina do Colégio Estadual Santa Vitória Palmar, ali num bar, na frente de um bar, estava tocando uma banda de rock no meio da rua, no meio do Barão do Rio Branco. Estava cheio também. Assim como estava cheio no Liame Operário, estava cheio também no show de rock. E também não tinha muitos jovens ali. Ali a maioria era da minha faixa etária, 40 e poucos anos, que é a galera que curte rock, né? A galera mais velha não curte muito rock, a galera mais jovem também não curte tanto rock, é mais ou menos o pessoal da minha idade aí, até 50 e poucos, de 30 e poucos a 50 e poucos, mais ou menos, vamos dizer que seja isso, né? Se bem que tem vários roqueiros sessentões aí já, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? É uma galera aí que tá no meio do caminho aí, vamos dizer mais, é a galera que curte o rock and roll, né? Tava muito bom o show, diga-se de passagem. Mas, voltando ao tema, né? É isso, pessoal. O Crônicas do Palmar, ele não se detém, ele não quer e não se propõe a dar resposta para tudo. A gente não se considera um oráculo, não somos o Google, não somos o ChatGPT, não somos o oráculo de Delfos, não temos que ter resposta para tudo. Às vezes a gente vai só provocar vocês mesmos, né? E a provocação é essa, pessoal. Essa relação hoje da juventude
com os adultos e até com os idosos, ela se alterou. Ela já não é mais como era lá na época em que eu era da juventude. Ela é diferente. E a maneira como nós olhávamos para os adultos, achando que eles sabiam tudo ou quase tudo, e querendo entrar no mundo deles, não é a maneira como os jovens nos olham hoje. Ah, não é mesmo. E sabe do que mais? É porque eles também se deram conta que a gente não sabe tudo, ou que a gente sabe muito pouco, ou que a gente sabe tanto quanto eles em diversos assuntos. Alguns assuntos a gente sabe mais, é verdade. É porque temos a experiência que joga ao nosso favor, mas também tem muita coisa que eles sabem bem mais do que nós. Eles são mais tolerantes do que nós, em média, né? Claro que vai ter exceções, né? Eles são, me parece, um tanto menos gananciosos, né? Se preocupam menos em acumular bens do que as gerações que vieram antes. Mas tudo isso são modificações que vão acontecendo ao longo do tempo, né? E eu não sou moralista, nem gosto de ser anacrônico também, mas a questão é que se alterou sim. Essa relação se alterou e a fala do Luiz Alberto ela tem muito fundamento, porque o Luiz Alberto chamava atenção para que jovens pretos deveriam estar ali também para conhecer a história do próprio povo preto, e aí falava ele de identidade. E ele falou mais, ele falou que também o MIRPS é um movimento de integração racial e que, como o nome diz, é composto por brancos e pretos, ou pretos e brancos, enfim, para que ninguém fique melindrado na ordem dos fatores, porque isso não altera a soma, a gente já aprendeu lá nas aulas de matemática. Mas é uma situação a ser pensada, é uma situação que eu te convido para tu colocar a tua opinião nos comentários, né? O que tu acha que mudou nessa relação da juventude com os adultos hoje e na época de, por exemplo, na época que quem tem 40 e poucos anos hoje, que é o meu caso, na época que essas pessoas de 40 e poucos anos eram jovens. O que se alterou? Vocês concordam comigo? Vocês queriam também, vocês que têm a minha idade, eu tenho 45, vocês queriam também ser aceitos no mundo adulto? Ou como a gente falava aqui em Santa Vitória, no mundo dos grandes, né? Essa é, para mim, uma das grandes diferenças. Eu não vejo o jovem de hoje muito preocupado em ser aceito pelos adultos. Eles são o que eles são, se a gente gostar deles, a gente gosta, e se a gente não gostar, o azar é nosso. E por isso que eu acho que eles preferem que a gente entre no mundo deles do que eles entrem no nosso. Deixa a tua opinião aí, dá like, compartilha esse vídeo, faz chegar no maior número de pessoas possível, porque assim tu está ajudando o canal Ultra. Vem aí o nosso novo estúdio, vem aí 2025 com muita novidade, e até o próximo Crônicas do Palmar. Valeu pessoal, tchau, tchau!